E tudo bem, minha gente? Hoje é uma live conjunta. Semana passada teve uma extra que foi conjunta, mas as duas de segunda e quinta fiz sozinha. Hoje é conjunta. Esperar a Malu chegar, que eu já adiciono ela aqui. Aí a gente começa com os recadinhos. Aí ela se apresenta e vamos para as perguntinhas. Hoje vai ser um estilo mais entrevista. Oi, oi, pra quem tá chegando. Esperar a Malu. Malu, cadê você, Malu? Não consigo ver todo mundo que tá chegando, que estranho. Não apareceu todo mundo aqui. Ai, gente, que linda! A mãe dela já entrou. Boa pergunta, eu tô esperando também. Mas eu já avisei ela que eu ia entrar no horário hoje. O que é raro, gente. Entrei no horário, que coisa, não? Eu geralmente atraso uns minutinhos, mas hoje eu consegui entrar no horário. Yay! Só tô esperando a Malu pra começar, gente. Vou dar uns recadinhos enquanto ela não chega. Então, lembrando que faz pouco tempo que eu mudei os dias, então as lives fixas estão às segundas e quintas, geralmente às 19 horas. A Vicky tá aqui também, ela falou, vim biscoitar o mozão, boa noite. Olá! Tô esperando ela também, já eu chamo. Então as fixas estão nesses dias. Essa semana também tem a extra no sábado com a Nath. Aí ela chegou. Que é 15 dias, sem ser esse último sábado anterior. Eu fiz com a Nath de Rose e a gente vai fazer de novo. Ó, conectando. Adoro quando as pessoas conversam no chat. Olá! Oiê! Tudo bem? Tudo bem, meu anjo? Como é que você tá? Tô bem também. Na chuvinha, no Ah, friozinho. que maravilha. Ah, se você gosta de frio, tá bom. Eu já sou mais do sol. Eu prefiro calor também. Mas não tá congelante, tá razoável, tá bom. Para aí. Aí é que hoje a gente nem sabia se ia dar pra fazer, porque tava sem luz, né? Malu tava sem luz, tava desesperada. É, pequenos problemas técnicos acontecem. Tudo resolvido. A Samane já chegou chegando, o seu amoreco Ah, também. sim. O outro amorzinho tá aqui no canto. Exatamente. Apoio é o que não falta aqui, gente. Ué, deixa eu aumentar aqui meu som. Ah, tá. Eu coloquei no tripé e aí eu coloquei no botão, por isso que eu não tô te ouvindo direito. Agora sim. Ah, vê se agora tá me ouvindo melhor. Que Bem eu tô melhor. com esse fonezinho aqui. Ah, então tá maravilhoso. Então, eu vou começar me apresentando, aí você se apresenta, aí vamos para as perguntinhas, vou dar uns recadinhos também. Então, gente, quem tiver pergunta que queira fazer, algum comentário ou pergunta anônima, pode colocar aqui na caixinha, que aqui no Instagram eu não clico, porque quando eu clico mostra o nome da pessoa, mas eu não mostro para deixar anônimo. E aí, quem não quiser deixar anônimo, pode pôr aqui nos comentários, a gente vai tentar dar conta de tudo. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes a gente se distrai com os comentários e o assunto vai fluindo. Aqui pode ir para muitas tangentes. Eu vou logo avisando que a gente não vai dar conta do assunto todo em uma live de 1 hora, impossível. É muita coisa para contar. Eu fiz uma listinha enorme de coisicas para falar, mas como hoje eu quero focar mais nessa parte de entrevista, eu talvez deixe muitos desses fatos para outra live. Eu sou Larissa, sexóloga em formação. Já era para eu ter me formado em junho, mas aí com essa pandemia louca, as aulas são suspensas até sabe Deus quando. E provavelmente eu não vou ter aula esse ano, pelo que falaram semana passada. Então, provavelmente eu vou só me formar ano que vem. O que é bom para quem compra os meus serviços. No momento eu não estou vendendo curso nenhum. O próximo curso vai ser autoestima e sexualidade. No momento, só estou vendendo as minhas consultorias, tanto individuais, quanto para casais, trisais, quadrisais, etc.
ou famílias. Também dá para... às vezes a pessoa não quer fazer sempre, né, com família, mas está fazendo individual e uma ou outra coisa quer resolver com um parente, uma pessoa específica, a gente pode fazer isso também. Acho que de recadinho assim, só se inscrevam no canal do YouTube, que é Larissa SR Pombo, do mesmo jeito que vocês me acham aqui no Instagram e no Facebook, que eu já repaginei a minha página lá do Facebook também, tirei minha logo antiga do trabalho lá da Austrália, que não tinha nada a ver. E vocês acham também por esse nome, Larissa SR Pombo, ou @celebrando a diversidade, que é o que gostamos de fazer aqui. Em todos os meus posts eu gosto de pôr no final celebrando a diversidade, que é o objetivo principal. Falei bastante sobre isso. Quem é Madu? Minha vez. Eu sou carioca. Eu agora voltei a morar no Rio. Tenho 24 anos. Sou historiadora em formação. Morei um bom tempo no Mato Grosso. Voltei pra cá tem algum tempo. Sapatão. Deixa eu ver o que mais. Poli. Acho que basicamente é isso. Primeiro, como a gente tá em agosto, que é o mês da visibilidade lésbica. Eu até coloquei nos stories essa perguntinha, e até então, quando eu olhei aqui antes de começar a live, ninguém sabia o porquê de agosto ser essa comemoração, digamos assim, né? Para essa representatividade. Então, em 96, teve o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, e aí decidiram lá que dia 29 de agosto ia ser comemorado o Dia da Lésbica, e por isso que ficou o agosto como o mês. Como, né, eu não gosto de trazer só as coisas técnicas, eu gosto de trazer pessoas que estão, né, com essas vivências. Não adiantava eu vir aqui e falar, é válido eu fazer, tanto é que eu, durante o resto desse mês, eu quero ver se eu consigo entrevistar mais pessoas que tenham essa vivência lésbica. E também posso fazer alguns com esses milhões de coisas que eu anoto para falar, mas que é muito mais rico quando a gente traz alguém que vive isso. Então, você conta pra gente um pouquinho como que foi você entender o seu lado lésbico, como foi essa sua vivência, e aí a gente vai entrando em mais detalhes pra frente. Então, primeiro, hoje em dia ainda tem esse seminário de visibilidade lésbica, mas agora ele é lésbica e bissexual. Então o seminário continua acontecendo anualmente, só que agora ele está mais amplo. Foi, assim, não foi bem novinha. Minha mãe fala que sempre foi uma criança meio viada. Mas assim, o meu entendimento da minha sexualidade foi ali na casa dos 13, 14 anos. Só que foi muito complexo, porque eu tinha aquela coisa assim, eu não sei se eu quero ser essa pessoa, se eu quero ser essa menina, ou se eu quero estar com essa menina. Então isso foi uma coisa assim, rolou uma dúvida, rolou uma tensão mental durante um bom tempo. E eu estudava numa escola católica, assim, de padre mesmo. Então isso foi muito complicado, porque eu não via entre os meus colegas ninguém que fosse LGBT. Não tinha professores, não tinha... A internet ainda era muito mato, não era como hoje. Então, assim, foi um processo difícil, mas eu percebo dos meus amigos, das minhas amigas, que outras pessoas tiveram vivências de descoberta mais difíceis do que eu, porque eu não passei pela fase da negação por tanto tempo, sabe? Eu não tive aquele sofrimento de entender a minha sexualidade como uma coisa ruim, porque era uma coisa que eu sabia que existia, mas eu sabia que não, assim, nunca tive um discurso LGBTfóbico em casa como uma coisa presente. Então, pra mim foi fácil a partir do momento em que eu consegui entender que, bem, é isso aqui. Parece que realmente eu me interesso por mulher. E daí em diante foi fácil. Até eu chegar aí foi assim, será? É isso mesmo? Aquela coisa, se era só admiração ou se tinha um desejo também.
Exatamente. E é o que eu vejo muitas pessoas falando, que assim, na fase da adolescência é que as coisas começam a ficar mais latentes e a gente começa a falar, talvez isso aqui não seja só uma admiração para essa pessoa. Sim. Talvez haja um interesse maior. Tem algo a mais aí. Pouca coisa. A sua mãe até me corrigiu aqui. Eu acho que eu falei sem querer que era dia internacional. Na verdade, é o nacional justamente por Ah, é coisa dia que nacional. mais foi no Brasil. Gente, é a adrenalina Isso. da live. Eu fico agitada e às vezes eu falo coisas que eu nem percebo. É porque o mês do orgulho LGBT, que é em junho, é internacional. Aí o da Isso. visibilidade lésbica que é nacional, por conta desse evento. O de junho foi por causa da revolta de Stonewall nos Estados De Unidos. Stonewall. Que, inclusive, né, tinha lésbica, tinha mulher trans envolvida. Tinha todo mundo. E isso é Sim. uma coisa importante de falar, né? Porque é importante esse movimento todo de representatividade, visibilidade, justamente porque as mulheres na história como um todo são invisibilizadas. Então, a gente fala desses movimentos e a gente precisa lembrar que foram mulheres lésbicas, mulheres trans, que deram um pontapé inicial importante de muita coisa. E muitas vezes a gente esquece disso. O movimento LGBT, ele acabou por muito tempo, e em alguns momentos até hoje, ele acaba sendo um movimento muito do G. Sim. Pouco do L, menos Uhum. ainda do B, e o T geralmente nem existe. Então, Sim. assim, isso é muito ruim. É muito ruim pra gente enquanto comunidade, pra gente poder conseguir estruturar no coletivo o que a gente precisa, enquanto política de saúde, enquanto leis para ajudar a população em vulnerabilidade. A gente precisa ter uma comunidade um pouco mais coesa, sabe? E não o L aqui, o G lá separado, o T invisibilizado e o B que, na verdade, as pessoas acham que é de biscoito. Sim. Foi em 2008 que a sigla mudou e colocou o L na frente, justamente com essa intenção de trazer mais visibilidade para o grupo lésbico, né? Para tentar dar mais visibilidade para as mulheres. E tem, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, que o algoritmo do Google mudou. Sim. E antes você só encontrava pornografia quando você jogava lésbica no Google. E aí hoje em dia você encontra sites de notícia, você vai encontrar aí canal das Bi, o falecido Sapatômica tinha, agora já não tem mais. Gordo e Sapatão, que também é outro blog muito interessante que tem. Você vai encontrar mais coisa hoje. Sim. Você não vai ser jogado para esse universo da fetichização da sexualidade. E a objetificação da mulher, né? Muito esse lance Sim. do pornô lésbico com a visão do homem olhando. É do homem fantasiando aquele corpo feminino, do estereótipo que ele quer ver, e elas fazendo como se fosse um show para ele. Que normalmente a pornografia lésbica ela não é para mulheres lésbicas. Aí, de novo. Houve uma queda, muita emoção. O tristeza é porque teve uma das vezes que eu mexi errado aqui, ferrei com a borrachinha. O Lucas quer me matar. Aí, foi. Então, quando você tem essa questão da fetichização, ela se torna muito latente, porque ainda tem o oposto disso, que são as pessoas acharem que a sexualidade da mulher lésbica ela é mais aceita, quando na realidade ela só é fetichizada. Sim. Sabe? Eu falo isso pra qualquer pessoa. Se eu ganhasse R$ 1 cada vez que eu saio com uma das minhas namoradas e eu ouço podia participar e você não é sapatão não, só não pegou o homem certo, eu ia estar ouvindo isso na França, cheia de dinheiro. Sim. Porque é muito comum, a gente ouve muito isso. E é muito chato, é desnecessário. E mesmo que a pessoa não seja lésbica, mesmo que seja bissexual, homem, pan, enfim, ela não é porque ela fica com mais de um gênero que ela tá afim de pegar o mundo inteiro. Ela pode, Sim. Inclusive, ter um relacionamento monogâmico, fechado, e é isso. E é isso, exatamente. Acho que às vezes falta bom senso, que chama. Muito. É aquele tal preconceito estrutural e estruturante que a gente não cansa de falar aqui. Gente, eu não sei se eu vou aguentar
esse tripé. Se pular de novo, aí eu ponho em outro lugar. Até me perdi aqui. Ah, sim. Como que foi pra você na família? Então, família, né? Aquela coisa delicada que a gente tanto ama, tanto gosta. Mamãe está aqui nos comentários. Mamãe é um amor. Mamãe hoje é ativista. Mamãe coordena o movimento de mães pela diversidade no Mato Grosso. Mamãe já teve alguns contras. Ela tinha as reticências dela. Ela ficava assim, tudo bem, você ser sapatão, mas não seja muito masculina. Larissa, você me conhece, eu sou caminhão em forma de gente, né? Gente, não vai dar. Veio a óbito. Aqui tá bom. Então, assim, pro meu pai, houve uma resistência. Eu só fui me assumir pro meu pai quando eu comecei a namorar com a Jéssica. E aí foi uma coisa meio assim, filha, você está namorando? Eu, aham. Com quem? Aí eu, Jéssica. No meio do shopping, assim, no meio do negócio de brinquedo do shopping. Aí eu, olha que merda. E aí ele sentou comigo, assim, ele não achou muita graça na época, não. E aí ele ficou meio assim... Não fez nenhum escândalo, nem nada do tipo, mas dava pra ver que ele não estava muito contente com aquela notícia. Sim. De resto, assim, foi muito tranquilo. A não ser pela minha avó, que rolou um choro, rolou uma dificuldade de me assumir pra ela. Porque, assim, uma senhora lá dos seus... Acho que quando eu me assumi pra ela, já devia ter uns 70 anos. Muito religiosa, muito religiosa. E ela foi uma das poucas pessoas que já, a princípio, ela se mostrou muito reticente. E, assim, foi muito... Você tem certeza? Você, né? Um discurso um pouco fundamentalista. E, hoje em dia, ela é só amores. A Jéssica, que é a minha namorada. A Via ela ainda não conhece, mas baby steps. E aí, assim, acontece alguma coisa. A gente foi pro carnaval no ano passado e ela falou, Lu, não sai sozinha, vai em grupo, cuidado com a homofobia. E aquilo, eu fiquei parada no portão dela quando ela me disse isso. Por tanto tempo, eu fiquei assim, gente, que coisa, né? Que mudança de comportamento, de pensamento, de tudo. Hoje em dia eu vou na casa dela e falo, e a Jéssica, como é que tá? Leva um bolo pra ela. Quando que ela vem me ver? Sabe? E da minha família toda, houve uma grande adoção da minha família. A minha namorada, no caso agora as minhas namoradas, mas a Jéssica, como a gente tá junto há mais tempo, a ela. Então, assim, não houveram grandes problemas, assim, uma coisa muito tiro, porrada e bomba, não. Tiveram seus percalços, mas foi tranquilo. E você sentiu em algum momento, talvez no início, essa lesbofobia internalizada? Porque tem muita gente que também acaba reproduzindo, né? A gente fala que não é só porque a pessoa é oprimida por certo preconceito que ela não vai reproduzir aquilo. Porque é estrutural o negócio, a gente escuta desde que nasce várias dessas frases torpes, né? Que você deu alguns exemplos. E às vezes acaba tendo isso no dia a dia, acaba escapando alguma coisa, ou você percebendo alguma coisa em você. Você sentiu isso? Eu tinha algumas coisas, mas elas eram assim, mais sutis, um pouco mais delicadas. Eu tinha algumas questões com roupa, de tipo assim, tentar não me vestir de determinada forma, pra não se tornar uma coisa muito assim, um estereótipo. Disse essa pessoa hoje que usa muito camisa xadrez. Não tem estereótipo maior do que esse. E assim, a própria identificação. Acho que, assim, durante o início da adolescência, até o início da fase adulta, eu passei muito, ok, gosto de mulheres. Mas a coisa do sapatão, sabe? Da lésbica, dessa apropriação que a gente tem das palavras, eu não tinha. Sim. Porque eu achava muito estranho, sabe? Era uma coisa meio... Parecia um palavrão, sabe? Parecia uma coisa pejorativa. Sim. E aí, acho que é porque a gente passa tanto tempo ouvindo isso como se fosse uma crítica. Sim. Que quando a gente fala, aí você fica assim, gente, mas sapatão, aham. E aí, eu sinto muito essa diferença. E tem sabe? lésbicas que não gostam de ser chamada de sapatão. Tem outras que acham que é carinhoso.
Então tem que respeitar isso também. Depende de quem vem, sabe? É aquela coisa. Tem quem fala com muito amor, muito carinho, e tem quem use como uma forma Inferiorizar. de ofender, de inferiorizar, etc. Uhum. Acho que essa foi uma das principais coisas que eu notei, assim, ao longo do fim da adolescência, né? Até hoje em dia. E você saiu do armário em diferentes aspectos também, né, amiga? Porque teve. Porque também tem esse lance de tanto gostar de mulher, se entender lésbica. Tem essa questão da expressão de gênero, né? Que é do jeito que você se veste, é o jeito que você se sente bem, mas passou por esse processo de posso gostar de mulher, mas tem limite, né? De como eu vou exteriorizar isso. E você quer contar um pouquinho das suas outras saídas de armário de a parte fetichista, a parte poli? Então, as partes, elas também... Esqueci de uma parte. Eu passei pela heterossexualidade compulsória. Fale dela que ela Tá aí uma coisa que eu queria esquecer da minha vida, mas eu passei por ela. É bem comum. Fale. E pela fase do... Não, eu vou ficar com esse garoto porque eu tenho certeza que não é isso. Não pode ser. Eu fiz... Não faço essas coisas, por favor. Porque acaba sendo uma agressão com você mesma, né? Sim! E geralmente faz mal para outra pessoa também, porque deixa a pessoa confusa, né? Fica aquele desconforto generalizado. Você fica, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, senhor? Me leva. É exatamente isso. Deve ser uma situação bem estranha mesmo. Sair do armário como poli foi natural. Não sei. Não foi uma coisa que eu senti um impacto, né, tão sério quanto a sexualidade, porque eu já passei da fase para me assumir já adulta, sabe? Eu já estava na faculdade. E eu lembro que na época eu estava namorando com uma outra moça. Eu e a minha esposa estávamos namorando com uma outra menina. E aí eu lembro que eu cheguei, minha mãe tava no escritório dela, né? Eu já não morava com ela mais, cheguei nela e falei, ah, mãe, tô namorando com fulana. Aí a minha mãe, você terminou com a Jéssica? Aí eu, não, tô namorando com a fulana também. Aí ela, tá, que dia que ela vem aqui? Aí eu, sei lá, depende, a faculdade dela tem uns horários diferentes dos meus, né? Nem sempre é assim. Então, assim, a minha relação com a minha mãe me permite essas coisas. A Vi, quando a gente começou a namorar no ano passado, eu tava em videocall e ela tava por aqui. E aí eu falei, ah, mãe, é sua nova nora. E aí, tipo assim, no fundo ela tava e deu um oi. A minha irmãzinha pergunta, ai, como é que tá a Jéssica? Como é que tá a Vi? E não sei quando vocês vêm me visitar, que ela mora lá em Cuiabá. A minha outra irmã que mora aqui pergunta sempre delas. Então, assim, com algumas partes da minha família é muito tranquilo. As pessoas que são já um pouco mais velhas, do lado do meu pai da família, eu ainda tô assim, tô fingindo demência, como se eles não soubessem, né? Mas melhor ainda não houve nada. Assim, ainda não houve um momento propício para esse diálogo, né? Evitando a fatiga. Exato. Nossa, você falou tudo. Evitando a fadiga. Evitando a fadiga. A parte fetichista também não houve nenhuma grande saída de armário. Eu lembro que eu acho que eu já te contei a história de quando eu contei pra minha mãe, que ela perguntou se eu estava fazendo dinheiro com isso. Quando eu disse que não, ela me chamou de idiota. Eu não sabia se eu ria. Eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei assim, caraca. É isso. E foi isso. As pessoas, até que graças à pandemia, as pessoas ainda não vieram muito poucas pessoas aqui em casa. Mas quando vierem, vão ver corda espalhada, as coisas penduradas, e elas que lutem. Se entraram no meu quarto é porque queriam ver alguma coisa. Isso. E como que você entendeu que você gostava dessas coisas fora da curva? Ou quando que caiu a ficha que era fora da curva? Porque pra mim, eu sempre tive umas tendências um pouco fora da curva, mas eu achava que não era. Eu achava que todo mundo era daquele jeito.
E com o tempo é que eu fui entendendo que eu era fora da curva. E por isso eu tinha curiosidade de... Eu sempre fui muito curiosa de coisas que eu gosto. Então eu sempre corri atrás de mais informação. E nesse aspecto da minha vida também. E aí eu fui vendo que, isso aqui eu acho que eu vou gostar. Eu quero experimentar muitas coisas. E até hoje eu tô nessa fase experimentalista e acho que eu vou morrer experimentalista. E com essa informação é que eu fui me tocar que eu era fora da curva. E como é que foi pra você? Pra ser bem honesta, eu não tinha me tocado que era tão fora da curva assim, não, até você falar. Não sei, acho que porque eu percebi essas coisas muito nova também. Eu nunca tive grandes questões, sabe? Então, pra mim, sempre eu acabei encontrando muitas pessoas que tinham gostos muito próximos aos meus. Sim. Então, eu nunca me senti muito fora da curva. Sabe? Os grupos de amigo, as pessoas com quem eu converso, as pessoas com quem eu me relaciono, todo mundo tem, sabe? Acaba estando tudo meio que dentro da mesma bolha. Sim. Então, eu não sentia muito esse distanciamento, essa coisa tão forte. E porque eu me encontrei nesse universo muito novinha. Então, assim, com meus 15, 16 anos, eu já estava procurando leitura sobre isso, já estava aprendendo sobre isso. Aí, quando passei, fiz, sei lá, 18, 19 anos, eu fui realmente, não, ok. Eu acho isso interessante, vou me dedicar a isso com afinco, assim, de estudar mesmo, de aprender. Falei, isso aqui não é uma brincadeira, é uma coisa séria, então vamos levar a sério, vamos estudar, vamos reduzir os riscos. Sim, segurança. Exatamente, segurança. A palavra de ordem é segurança. E a segunda é comunicação, por favor. E então, assim, eu não senti muito esse distanciamento da norma, né? Do padrão. A Carol comentou aqui um pouquinho antes. Malu, que bom que tudo correu bem pra você. Vejo casos de pessoas que a família não aceita de jeito nenhum. Como que é você estar nessa comunidade e ver pessoas passando por isso? Então, é muito complicado, é muito difícil, porque eu tenho pessoas próximas a mim. Isso foi um grande medo quando eu precisei me assumir. Porque eu tinha colegas de turma já, aí eu já estava com os meus 15 para 16 anos, que tinham tido problemas, que tinham apanhado em casa, que tinham sido expulsos de casa. Eu mesma, na época da escola, sofri perseguição por parte de pessoas da mesma idade que eu, até mesmo dos instrutores de pátio. Então, assim, é uma situação muito difícil. Mas é o que eu sempre falo assim, você pode, quando você tem a aceitação familiar, quando você tem um suporte, as coisas se tornam tão mais fáceis, sabe? Se as famílias soubessem a diferença que eles fazem quando eles aceitam a gente, talvez isso mudasse as perspectivas das pessoas. Sim. Porque faz toda a diferença eu saber que eu posso contar com a minha mãe, saber que se alguma coisa me acontecer, eu posso ligar pra ela e falar assim, putz, mãe, aconteceu isso, 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 isso. Foi uma situação super chata. E eu sei que ela não vai me dar um esporro, eu sei que ela não vai falar você tá errada. Às vezes eu posso até tá, mas não vem ao caso. Sabe? É você poder sentir que você tem um espaço onde você é ouvido. Eu sei que se me acontecer alguma coisa, eu vou chegar em casa e vai estar a minha esposa, vai estar a minha namorada. E, sabe, você construir. Eu sei que eu posso ligar para os meus amigos e falar, putz, hoje eu não tô num dia, aconteceu. Você ter essa rede de suporte, sabe? Isso é importante. Seja ela a sua família, que, né, seria o ideal. Seria muito bom que a gente chegasse num momento onde todas as famílias fossem compreensivas. Mas se você não puder ter isso com a sua família, encontre amigos, encontre pessoas próximas. Crie você mesmo o seu suporte. É muito triste, né? Porque as pessoas têm que entender que as pessoas LGBTs que não encontram esse apoio em casa, elas sofrem muito mais com preconceito na escola. Então, largar a escola fica com uma chance muito maior dela chegar numa faculdade é menor, né? Ou mesmo que chegue, essas dificuldades vão atrapalhar, podem atrapalhar muito o desempenho dessa pessoa. Então, a gente vê uma diferença muito brutal, né? Em pessoas que têm
trajetória com e sem apoio da família. Que é muito complicado você ver violências verbais, expulsão de casa, e até mesmo agressões físicas, né? Abusos nesses níveis, pela pessoa ser quem ela é, simplesmente ser, existir. Sim. E assim, quando a gente fala da maior parte dos LGBTs, a gente tem essa fase da descoberta da sexualidade, normalmente é na adolescência. Uhum. É normalmente nessa fase onde você tem, tudo bem, sempre vai ter aquela criança meio viada, sempre vai ter a coisa dos trejeitos, etc. Mas isso fica muito latente na adolescência, que já é uma fase por si só conturbada, sabe? Você não ter um apoio em casa torna tudo mais perigoso, sabe? Sim. Eu vi amigos se colocando em situações de muito risco porque não podiam levar um namorado em casa, Sim. porque não podiam fazer trabalho em grupo, porque o pai descobriu a sexualidade e aí desconfiava de tudo e acabou se tornando uma pessoa enclausurada, era da escola para casa, de casa para escola. Isso atrapalhou o rendimento acadêmico desse aluno, sabe? Isso tudo acaba afetando a vida adulta depois. E Porque é muito ruim. Sim, porque essa coisa de seja, mas não mostre, né? Não pode dar a mão, não pode beijar na rua. Gente, mas isso faz parte da pessoa. Por que a gente não fala, não comete essa violência com héteros? Por que os héteros podem dar as mãos? Por que os héteros podem se beijar na rua e as pessoas que não são héteros ou não estão em relacionamentos héteros não podem? Não faz sentido nenhum. Outra coisa. Exatamente. Se nenhum não pode, ninguém vai poder. Porque, né? Então, isso pode parecer besteira para quem não passa por isso. Então, não percebe que isso é uma agressão diária. É uma agressão, uma violência que está constante, deixando essa pessoa com medo, deixando essa pessoa tendo que esconder realmente quem ela é, não se expressar do jeito que ela gostaria, com medo dessa represália, dessas ofensas, dessas violências. Você fica paranoico. Contando Sim. cada segundo. Ai, aqui eu posso, ali eu não posso. Você fica medindo tudo muito calculado. E é um sofrimento para quem faz isso, sabe? É um sofrimento muito grande. Sim, porque você tem que fingir que você é outra pessoa, mas assim, não é porque a gente usa máscaras sociais, digamos assim, para momentos diferentes. Você não vai se vestir igual para um evento de gala, ou para um casamento, ou ir no boteco na esquina com seus amigos. Então a gente vai se comportar de maneiras diferentes, de acordo com o contexto. Até aí, tudo bem. O lance é você nunca poder mostrar quem você é e demonstrar o seu afeto, né? Demonstrar o seu amor, e porque as outras vão te encher a paciência. E outro Sim. lance é que você até comentou, né? Que você percebeu na adolescência, o que é comum para muitas pessoas. Mas você viveu, né, pelo jeito, um tempo curtinho, a heterossexualidade compulsória. Só que tem muita gente, talvez nem tanto. Eu já vi casos também, lésbicas, bissexuais também, no sentido de: ah, mas você nasce sabendo, você nasce diferente. Tem pessoas que sim, mas tem pessoas que não. Né? Tem a Alexandra do Alexandrismos, é um exemplo que ela fala que até pouquíssimo tempo, né? Acho que foi ano retrasado que ela se entendeu lésbica, eu não lembro. Acho que foi. E até então ela não era nem bi, ela se achava hétero e ela reforçava falando que, né, ela tinha muitos amigos, o círculo dela era de LGBTs, mas ela se entendia como hétero. E aí ela falou que até se sentiu confusa, ofendida quando... Não ofendida, mas assim, achou que ela estava tirando o lugar de outras pessoas porque ela recebeu uma proposta de uma publi, de uma empresa lá que não, acho que ela nem citou, para representar sapatão. Mas até então ela era hétero. E aí depois, na terapia, quando ela, né, se apaixonou a primeira vez por uma mulher, é que ela foi entender que, na verdade, ela nunca gostou muito de homem. Ela foi, né, fazendo essa retrospectiva dos relacionamentos dela e foi entendendo que realmente não era tão bom assim para ela. E então, esse lance que o pessoal fala, porque nasceu assim. A sexualidade humana, gente, é fluida, ela pode sim mudar. Assim como pode ser uma coisa reprimida e a pessoa descobrir,
pode ser que ela realmente mude. Eu tenho um colega da pós, por exemplo, que ele viveu muitos anos da vida dele bissexual, ele sentiu atração e afetividade e tudo mais por homens e mulheres, mas já faz alguns anos que ele se considera gay, porque faz muitos anos que ele não sente mais atração por mulher nenhuma, então ele não vê sentido em continuar se identificando como bi. E tá tudo bem também. E a sexualidade humana é muito ampla, né? Ainda tem essa questão de como a sexualidade feminina ela é construída. Diferente dos meninos, a gente tem a nossa sexualidade construída de um jeito diferente. A nossa afetividade, ela é diferente. Enquanto para a maioria dos homens a violência dita as relações deles, né? Os ambientes, eles são de muita agressividade, eles têm uma alta tolerância à violência entre eles. É uma forma deles de perpetuar esse ciclo, de como eles demonstram afeto. A gente não. É muito comum ver meninas, amigas, andando de mãos dadas. Sim. A gente se abraça, a gente deita uma no colo da outra. Isso não causa nenhum desconforto. Não há erotismo nisso. A nossa sexualidade ela é construída numa afetividade física, numa proximidade, numa abertura emocional muito grande. Sim. Então, pelo menos para mim, isso foi uma coisa que dificultou muito eu entender e conseguir diferenciar eu quero estar com essa pessoa, eu quero ser essa pessoa, ou eu só quero conviver com essa pessoa legal, com essa pessoa interessante, com essa maneira. Sim. Sabe? Acho que isso causa também uma certa barreira pra gente conseguir entender a nossa sexualidade. E eu acho que assim, hoje em dia nem tanto, e eu vejo isso nas minhas cunhadas, mas a descoberta da sexualidade há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ela era muito diferente. A gente não tinha referência, a gente não tinha a internet, que é uma coisa maravilhosa, a gente não tinha casal LGBT na TV aberta, a gente não tinha programas voltados para esse público, salvo da L Word no início dos anos 2000, que foi, né, o marco. Mas assim, você não via isso, não era comum, você não via propaganda. Eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, logo que eu me mudei pro Rio, eu tava numa viagem e fui atravessar a ponte. E aí eu vi um outdoor, assim, de plano de saúde, algum plano de saúde. E eram 2 meninas no outdoor e elas estavam, tipo assim, muito próximas uma da outra, como se fossem se dar um beijo, mas meio abraçadas. E eu parei 30 segundos e fiquei olhando para aquele outdoor e fiquei assim... A minha tela ficou azul, na minha cabeça eu só conseguia ouvir aquele barulho do Windows fazendo... Tam. Eu falei, nossa... E aí depois eu fiquei assim, por que eu tô chocada? Não tem nada demais, mas a gente não vê. Sim. E quando começou a aparecer, era para reforçar estereótipos, né? Primeiro começou com muitos gays, mas assim, ridicularizados por serem muito afeminados, aquele lance de onde foi que eu errei. E aí, se não me engano, o primeiro... O gay casal... aí, se não me engano, o primeiro casal lésbico morreu logo, assim, acho que num incêndio de um shopping. Elas shopping. morreram numa explosão no shopping, foi uma coisa assim. Então, lá, acho que nos anos 90. não, tá incomodando. Vamos tirar esses personagens aqui, porque deve estar incomodando. Então, assim, a repercussão foi complicada. E a gente tem como entender também disso, porque até 1990 era considerado patologia. Então, ainda se tinha essa ideia, né, que veio muito forte na década de 70, a tal da cura gay. Então, é como se fosse um desvio, era sempre uma patologia, sempre precisava de tratamento, né, tanto os gays quanto as lésbicas. Tudo que era fora da heteronormatividade. E aí, o próprio cara, né, o médico principal dessa terapia, depois veio a público pedir desculpa, falar que realmente... a longo prazo nunca dava certo e trazia muito mais sofrimento e trauma para essas pessoas do que resultados positivos. Obviamente, hoje em dia a gente entende isso. Mas é muito recente, né? A questão de homossexualismo, né? Essa coisa patológica passou a ser homossexualidade como uma orientação normal só em 1990, então é muito recente. E as pessoas trans só foram consideradas também normais há 2 anos atrás, em 2018. Então, assim, imagina as mulheres translésbicas. Quanta invisibilidade Sim. esses corpos, esses seres, essas criaturas, essas pessoas têm. Porque... E isso é a ponta do iceberg ainda. Oi?
E isso é só a ponta do iceberg ainda. Porque a gente fala de tirar do âmbito da patologia isso, mas você ainda tem toda a questão de e o casamento, e herança, e adoção, e as políticas de saúde. Você já viu alguma política para prevenção de DST e IST da população lésbica, bi, feminina? Então, Eu não, vejo agora assim, na pós, né? mas assim, a gente não vê. Eu não sei. É uma coisa, pra mim, soa muito absurdo, mas ao mesmo tempo é perfeitamente comum, eu acho, né? Esperado. A gente não aprende isso, Sim. sabe? Ainda tem as políticas que a gente vê voltadas para a saúde, elas são ainda muito ligadas ao homem, principalmente ao falo, à questão do pênis. E aí, enquanto a gente fica ali na margem, improvisando, fazendo as coisas conforme dá, conforme a gente descobre que pode vir a dar certo, Sim. sabe? Isso não é maneiro, não é legal. Esses dias até vi um vídeo do Transdiário. Ele é um homem trans, né? Já fez a Maravilhoso. harmonização. Ele é queridíssimo. E aí ele estava comentando sobre um caso de uma parcela de ativistas, ou sei lá como que elas se denominam, lésbicas, falando que mulheres trans não poderiam ser consideradas lésbicas, porque lésbica é mulher que gosta de vagina. Então, olha a genitalização da coisa, como se a gente reduzisse as pessoas por genitais, pelo que nasceu entre as pernas delas. Então, é bem complicado, né? Como essas pessoas trans recebem violência de todos os lados, inclusive do círculo LGBT. E aí, o Transdiário mesmo, ele falou que isso cai por terra, porque dificilmente uma lésbica vai se sentir atraído por ele agora, depois de hormonizado. Ele tirou as mãos. Ele é um homem, ele parece um homem. Ele é um homem, então ele tem barba, você olha e fala assim, ele tem barba, ele fala grosso, ele tem toda uma... Ele é um homem. Ele não vai atrair uma pessoa que... Exatamente, mas ele tem uma vagina. E aí, a lésbica vai se sentir atraído por ele porque ele tem uma vagina? Coisa que você... Se ele não falar, você não vai adivinhar. Se você não vai saber. A roupa na sua frente. Exatamente. Então não faz sentido. Essa questão da genital, ela é muito forte. Na sigla como um todo. Essa fixação da genital, ela é muito grande. Tanto no G quanto no L. Ela é muito presente, sabe? Quando no fim das contas não faz muita diferença. Você transa com tantas coisas que não são só a genitália da pessoa que... Né? Se você já deu, né? 2020. Tá se reduzindo muito. Tem alguma coisa errada aí. Muito. Exatamente. Eu acho que toda e qualquer pessoa pode aprender muito a melhorar o seu sexo se pensar melhor e aprender melhor sobre sexo lésbico. Porque não existe tal ali. E tem lésbica que não gosta de penetração, gente. E tá tudo bem. Então, e a gente tem mais orgasmos que a maior parte das mulheres. Então, se você considera 2 ou mais pessoas ali se relacionando sexo lésbico sem penetração, meu Deus, a cabeça de muita gente buga. Não Nossa, mas a tela fica azul 3 dias. É impressionante como a gente é doutrinado, de uma certa maneira, a pensar, reduzir sexo à penetração, ao coito, ao falocentrismo. E quando sai disso, dá aquela bugada total. E aí você vê, a maioria das escolas já não dá educação sexual. Quando dá, é sempre heteronormativa. Você raramente vê, né, de gays, mas os gays você ainda consegue entender um pouco melhor, porque eles ainda falam, né, tá, camisinha, por mais que não seja uma vagina, é um ânus, mas ainda dá para se virar. Agora, quando você chega para lésbicas, para sexo lésbico, nunca é falado. Nunca é falado como se prevenir, como se cuidar. E aí tem muitas que vão para o médico, não falam, e aí continua recebendo uma orientação heteronormativa que não corresponde ao que ela precisa. Ou tem medo, tem vergonha de ir no médico
Então, por causa disso, acaba evitando ir no médico. O que é bem... Eu tive uma situação muito desconfortável quanto a isso, com essas idas aos médicos. E aí eu fui fazer um exame, e aí eu falei assim, então, não me relaciono com homens e até o momento com ninguém que tenha pênis, até então, né? E Uhum. aí ela virou pra mim e falou, não, então, eu vou te passar um exame, mas ele não é intravaginal, porque você é virgem. Aí eu olhei pra cara dela assim. Eu saí do. Eu Oi? não tive reação. Sem mentira, eu não tive reação. Eu fiquei olhando pra ela assim, e eu travei. Eu fiquei assim, hã? Tá bom, me dá aqui o papel. E eu peguei o papel e saí, eu fiquei sem entender até. Eu sei lá, acho que eu demorei uns 2 dias pra cair a ficha do que tinha Sim. acontecido. Porque eu não Porque você não raciocinei. estava esperando, né? Os Não, nem um profissionais não estão pouco. preparados para atender essa população e as pessoas passam por esses constrangimentos ou não sabem como reagir, porque não está esperando um negócio desse. E aí também tem outros preconceitos no sentido de, lésbica que gosta de penetração, então é porque quer um pinto. Não, gente. Uma mulher que está vestindo uma cinta com um negócio fálico, ou que tem um brinquedinho fálico, ou que gosta de penetração de dedo, ou sei lá o que seja, ela continua querendo uma mulher com aqueles brinquedinhos. Se ela quisesse um homem, ela tava com um homem. Então, Sim, as assim, pessoas precisam. Ó, a Vic coisa, falou coisa, aqui: outra se coisa, outra você acha coisa. que sexo é só penetração, volte 2 casas e vai fazer um curso técnico. Exato. Viu? Obrigada, meu amor, por esse comentário. É muito válido. Gente, Cara, a as pessoas precisam emoção. muito parar com isso, porque é muito difícil. É ridículo. É ridículo. Pra ser bem honesto, é muito ridículo. Essa redução toda, ela não resolve nada, ela não ajuda ninguém, e ela só perpetua uma ignorância muito grande. Assim, a nossa, entre aspas, né, muitas aspas aqui, sorte, é que o sexo lésbico, ele tem uma taxa de transmissão de IST e de DST muito pequena. Porque não fosse isso, a gente ia ser um grupo com maior taxa de contaminação, porque a gente não aprende a se prevenir, Sim. sabe? E enquanto população como um todo, dificilmente as pessoas conversam sobre os seus exames. Dificilmente as pessoas falam, eu fiz exame tal vez. Olha, meus exames X, Y, Z deram positivos ou negativos. A gente não Uhum. tem esse hábito, né? Enquanto população no geral mesmo. Sim. Gente, olha essa emoção. A Ana Canosa entrou na live. Ela é minha coordenadora da pós, uma das sexólogas mais reconhecidas no país. Eu travei aqui um pouco. Enfim, deixa eu voltar aqui a me concentrar. Falando, voltando um pouquinho nos movimentos, né? Eu vi uma matéria que a Ananda Puchta, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela. Ela era advogada e ela foi uma das pessoas que entrou para a lei de LGBTfobia ser criminalizada. Maravilhosa. E aí uma frase dela eu achei bem impactante, assim. Ficamos no limbo entre o movimento LGBT e o feminista. Então, esse lance que a gente trouxe, né, a Vicky até falou das red fans, que a gente estava falando de que lésbica seria mulher que gosta de vagina, e a gente viu que não é bem por aí. Fica essa dupla invisibilidade, né? Tanto por ser LGBT, quanto por ser mulher. E aí, se a gente vai para outros recortes ainda, né? Se a pessoa é negra, se a pessoa é periférica, se a pessoa é uma lésbica, de repente, com deficiência. Aí já entramos em outros recortes que a pessoa fica com mais invisibilidade ainda e sofre ainda outros preconceitos acumulados. Vira um combo, né? Você vê essa diferença entre as lésbicas negras, por exemplo, na comunidade? Então, sim. Há diferença porque aí você vai ter que lidar com o racismo estrutural. Você vai ter que, enquanto mulher negra, se reafirmar enquanto mulher negra, se reafirmar enquanto mulher lésbica, se reafirmar enquanto mulher, ponto. Então você vai ter que lidar, como você disse, você vai ter que lidar com um combo negativo de questões que muitas vezes estão alheias a você, sabe? E
não tem. Você vai ter aí os recortes, como você disse. Cada uma vai ter a sua necessidade e vai ter a sua própria demanda. E o objetivo seria a comunidade abraçar isso, sabe? De que adianta o seu feminismo se ele não se comunica com a pessoa que tá na favela? De que adianta o seu feminismo se ele não abraça a população T? De que adianta, sabe? A ideia é melhorar a vida de todo mundo. É fazer com que as coisas se tornem menos difíceis. E há necessidade, sim, da gente entender que outras pessoas têm necessidades diferentes. Eu, que sou uma mulher branca, que sou uma mulher lésbica, tenho uma necessidade X de atenção de poder público, de vínculos sociais diferente de uma amiga minha, que, por exemplo, é uma mulher lésbica, mas que é negra, então ela sofre uma outra opressão e ela tem demandas diferentes das minhas. Justamente porque são questões diferentes, sabe? Sim. Ela tem que lidar com o racismo no dia a dia, que no Brasil é uma coisa, né, estrutural, não só no Brasil, no mundo todo, mas a gente vive essas questões. A mulher quilombola, indígena, que está em reservas, por exemplo, ela tem outras questões. Sabe? Não dá pra gente juntar todo mundo no mesmo quadrado, não. Um conjunto de sapatão, o famigerado brejo. E todo mundo que tá aqui precisa das mesmas coisas. Não precisa. Não adianta a gente fazer isso. É interessante a gente juntar todo mundo, mas no sentido de unir forças. Sim. No sentido de juntos somos mais fortes, vamos lá, vamos. Mas a gente tem que reconhecer, sim, que o outro pode ter necessidades diferentes das nossas. E geralmente tem. Ó, sua mãe até falou aqui, orgulho da mamãe. Ela é uma fofa, gente. Maravilhosa essa mulher. É um amor. Ai, gente, vamos lá. Outras coisicas aqui que a gente... eu queria voltar um pouquinho nesse lance da representatividade. Como você já comentou, né? Que quando você viu no outdoor, que impacto fez aquilo. E para você mesma que é lésbica, ter visto aquelas duas mulheres num ato ali, digamos... quase que lésbico naturalizado, já te impactou? Imagina para pessoas que tinham preconceito, né, com essa população. Como que você percebe essa diferença nos últimos anos? E qual que é essa importância que você vê para você, individualmente, como comunidade, cada vez mais ver pessoas LGBTs aparecendo e ocupando espaços assumidamente LGBTs? Para mim, impacta na forma como, por exemplo, eu vejo a minha irmã, as minhas cunhadas, que são meninas, né? Tudo bem, a mais nova tem 11 anos e a mais velha tá com 17, vai fazer 18 agora. Elas vivem a sexualidade delas, a descoberta da sexualidade delas, que não é heterossexual, de uma maneira muito mais tranquila do que eu vivi. Muito mais tranquila, e isso me deixa muito feliz. Me tranquiliza muito que elas possam andar de mãos dadas com as namoradas, que elas possam postar as coisas na internet sem sofrerem aquela hostilidade, que elas possam se assumir para os amigos sem medo, assim, claro, o medo existe, mas sem aquele horror que se tinha. Porque eu sou uma pessoa que tanto sou otimista, então assim, eu vejo que há uma mudança para melhor. Sim. E eu acredito que a tendência é que a gente vá melhorando. Então, assim, pra mim é ótimo. Pra mim é muito legal eu poder olhar lá um catálogo de uma série e falar, tem uma porrada de casal que não é heterossexual nos filmes. E não ser aquela história assunto de meninas, onde o final é dramático e alguém se mata. Sabe? Poder ver a sexualidade das mulheres representada de uma maneira que não é o foco da vida delas, sabe? Sim. Que elas trabalham, que elas estudam, que elas têm problemas com a família, têm problemas no trabalho, têm problemas de dinheiro, e elas amam quem elas amam e vivem a vida delas e vivem a sexualidade delas, sabe? É importante poder ver esse tipo de coisa. São pessoas, né, gente? Sim, sabe? E eu lembro quando eu era adolescente, assim, pré-adolescente, eu sentia muita falta, então eu procurava muito esse tipo de conteúdo. E tinha, e até hoje tem, sites que reúnem só
séries, animes, HQs, filmes com temática lésbica e bissexual. E eu lembro que quando eu comecei a assistir era uma coisa deprimente. Era sempre a sexualidade como o fim do mundo. Era sempre uma coisa muito dramática. O casal raramente conseguia ficar junto, porque isso era sabe, um romance à la Romeu e Julieta, meio Proibido. pesado. Proibido e sofrido, sabe? Muito sofrimento. Sim. E hoje em dia eu mando mensagem pra minha irmã, eu falo, putz, você viu que aquela cantora postou uma foto com a namorada? Olha que maneiro. Sim. Sabe? É muito mais tranquilo. Antes passava uma mensagem de que vocês não tinham como ser felizes, né? Se vocês iam ser assim, vocês estavam fadadas à infelicidade. Não há felicidade se você não for uma pessoa heterossexual, cis, branca, de preferência de classe média. E era isso também, sem deficiência. Por favor, não esquece essa parte do magro sem deficiência, também é muito relevante. E que recado você daria para as pessoas que, quando vem essa representatividade, vem com esse discurso de agora tá tudo assim, agora tudo tem LGBT para tudo quanto é lado, toda novela tem isso agora, e agora toda propaganda tem que ter, e não é bem assim. Os gregos já faziam orgias entre homens apenas. Isso não é nada novo. Por favor. Maravilhoso. Me poupe, se poupe, nos poupe. Vamos lá. Dependendo do nível do discurso, a gente pega na mão. A gente, né? Vamos aqui. A gente vê que, na verdade, é um discurso preconceituoso que ele é de ignorância, sabe? De ingenuidade verdadeira, assim. Não é de ódio, que é muito diferente. A pessoa que chega num discurso de ódio já fica assim, não, faz comigo não, tá cedo, né? Tá muito cedo. Então, assim, se instrua. Saiba argumentar com as pessoas diferentes. Eu sei, às vezes dá vontade de gastar o réu primário, mas não vale a pena. Com essas pessoas, sabe? Busca informação. Hoje em dia a gente tem informação literalmente na palma da mão. Então a gente consegue sim. Olha, fulano, não é bem assim. Existe um percentual da população que é LGBT e ele é grande. Ele não é pequeno. Então por que eu não posso me ver na TV? Sabe? E tem esse lance também das pessoas acharem que agora é moda. O pessoal tá falando que é porque é moda. Gente, não é, porque as pessoas viviam no armário. Hoje em dia elas sentem mais abertura para se assumirem e para se entenderem também. Como você falou, tem muita gente que vive a heteronormatividade compulsória, então tem esse embate interno que não consegue entender o que realmente é. Então, com essa representatividade, as pessoas começam a cair a ficha. Poxa, eu posso ser isso existe, e isso é válido, isso é normal. E isso é válido, exatamente, isso é válido. Ó, mamãe falou uma coisa muito interessante aqui, ó. Mães pela diversidade presente. Você, pessoa LGBT, que não está recebendo muita aceitação dos pais, busque um grupo. A gente tem muitos hoje em dia. Felizmente, a gente tem grupos de pais de LGBTs, familiares de LGBTs, de LGBTs. Então, a gente tem que buscar se instruir e se proteger. E sabe? outra, a representatividade LGBT não apaga a hétero continua e ainda é maioria, então não se doam. Sim, se a sexualidade de alguém está interferindo na sua, talvez a sua esteja um pouco frágil. Talvez seja bom rever. Muito frágil mesmo. E outra coisa, mesmo que fosse modinha, se a pessoa quisesse só experimentar uma fase, tudo bem. Dela também. As pessoas precisam parar de ser fiscais dos outros. Sim. Né? Gente, um minuto. Cada vez que você fica sendo fiscal dos outros, você podia estar gastando um tempo investindo em você. Sim. E a escuta eu acho muito importante. Por isso que eu gosto de trazer pessoas que estão vivendo do que eu tô falando, justamente por isso. Porque se colocar no outro, ter essa escuta e a empatia é muito importante para isso tudo. Gente, vai cair daqui a pouco a live. Eu agradeço muitíssimo por você ter aceitado esse convite. E outras sapatônicas para falar aqui com a gente, não só esse mês, mas durante o ano inteiro. E é isso, gente. Eu vou deixar eu achei maravilhoso.
Muito obrigado pelo convite, Lari. Eu estou morrendo de saudade, eu quero você no Rio, eu quero o fim dessa pandemia, não aguento mais. Idem. Gente, muito obrigada para quem veio. Quem comentou aqui, comenta lá no IGTV, vai ficar no IGTV e no meu canal do YouTube, Larissa SR Pombo. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.